Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você aqui nessa quinta-feira, dia 23 de abril, para mais um encontro com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Nessa quinta-feira, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em João, capítulo 6, versículo 44 a 51. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nessa quinta-feira. Hoje o Evangelho nos leva a um ponto tão profundo e tão decisivo que, se a gente ouvir de verdade, a gente percebe que aqui Jesus não está apenas dando uma explicação espiritual. Jesus está revelando o segredo da própria salvação. Jesus começa dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E essa frase já quebra o orgulho do homem logo no começo, porque nós gostamos de pensar que chegamos a Deus por inteligência, que nós chegamos a Deus por esforço, por disciplina, por mérito, por capacidade de entender melhor as coisas. Mas Jesus desmonta isso. Ninguém vem a Ele sozinho. Ninguém chega a Cristo apenas porque decidiu ser mais espiritual. Ninguém acorda um dia por pura força pessoal e conquista o céu. Existe antes uma atração do Pai. Existe uma graça interior. Existe uma mão invisível, amorosa e firme puxando a alma para mais perto. E isso é belíssimo. É belíssimo e, ao mesmo tempo, também é muito humilhante. No melhor sentido da palavra, é claro. Humilhante porque significa que, se você, hoje, sente sede de Deus, se hoje alguma palavra te toca, se hoje o Evangelho te chama, se hoje existe no teu peito um desejo de conversão, de verdade, de profundidade, isso não começou em você. Começou em Deus. Foi o Pai. Foi o Pai que te atraiu. Foi o Pai que te inquietou. Foi o Pai que te cansou das coisas rasas. Foi o Pai que não te deixou em paz no meio da superficialidade. Foi o Pai que permitiu que certas satisfações perdessem o brilho, para que você percebesse que foi feito para algo maior. Isso muda tudo, porque a vida espiritual deixa de ser um projeto do ego e passa a ser a resposta de uma iniciativa de amor. E talvez você precise ouvir isso hoje com muita força. Se há em você fome de Deus, isso já é sinal de que o Pai está te atraindo. Se tem em você algum incômodo santo, se há sede de algo que o mundo não consegue preencher,
Se há uma insatisfação com a vida meramente terrestre, isso não é confusão apenas, isso pode ser a graça te puxando, isso pode ser o céu te chamando, isso pode ser o Pai dizendo silenciosamente no fundo da tua alma: volta, sobe, vem, tem mais coisas para você. Mas Jesus continua e ele diz assim: e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é extraordinário, meu irmão e minha irmã, porque Jesus mostra que a atração do Pai não é para um consolo momentâneo, é para a vida eterna. O movimento de Deus em direção a você não termina numa emoção religiosa, nem numa experiência bonita, nem numa melhora passageira. O projeto é muito maior. O Pai te atrai ao Filho e o Filho te conduz à ressurreição, ou seja, a vida espiritual verdadeira tem destino. Não é só um alívio para suportar essa terra, é preparação para a eternidade, é caminho de salvação, é promessa de ressurreição, é Deus tratando você com uma seriedade muito maior do que você costuma tratar a própria alma. E depois Jesus cita os profetas, ele fala: todos serão discípulos de Deus. E isso é muito forte, porque o plano do Pai não é apenas que você saiba algumas coisas sobre Ele, é que você seja ensinado por Ele, discipulado por Ele, formado por Ele. E isso vai muito além da informação religiosa. Muita gente conhece frases de fé, conteúdos espirituais, reflexões bonitas, mas nunca se deixou realmente ensinar por Deus. Nunca entrou no lugar do discípulo. Nunca aceitou sentar-se diante do Pai com o coração desarmado para aprender. E aqui está um problema sério da nossa época. Tem muita opinião, muito conteúdo, muito comentário, muita fala pronta, mas pouca docidade, pouca escuta real, pouca disposição de ser instruído por Deus e não apenas de usar Deus como um reforço do que eu já penso. Tanto que Jesus diz algo decisivo, ele fala assim: todo aquele que escuta o Pai, olha só, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Isso é uma chave espiritual enorme, meus irmãos. Porque mostra que vir a Jesus não é um acidente emocional, é fruto de escuta, é fruto de introdução, é fruto de um coração que se deixou tocar pelo Pai. E isso nos obriga a perguntar: de que vozes a minha alma tem sido discipulada? Porque todos nós estamos sendo formados por alguma voz. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da comparação, a voz da vaidade, a voz do ressentimento, a voz da cultura, a voz da carne, a voz das redes sociais, a voz do orgulho. Mas Jesus está dizendo: quem escuta o Pai vem a mim. Quem é instruído por Deus chega ao Filho. Então talvez o problema de muita gente não seja falta de fé em abstrato, seja talvez excesso de outras vozes, excesso de ruído, excesso de formação terrestre, excesso de alimento errado. Então Jesus aprofunda ainda mais no Evangelho de hoje, ele diz assim: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E aqui é preciso parar, porque Jesus não diz terá apenas um dia, embora isso também seja verdadeiro. Ele diz assim: possui, ou seja, a vida eterna começa já, não em sua plenitude final, mas em sua semente real. Quem crê no Filho já carrega dentro de si uma vida que o mundo não consegue fabricar e nem destruir. Já começou nele algo do céu. Já começou nele algo que não pertence só ao tempo.
Já começou nele um princípio de eternidade, e isso muda a forma de viver tudo, porque o cristão não é alguém apenas esperando morrer para ver se o céu existe. O cristão verdadeiro já começou a viver agora da vida que vem de Deus. O problema é que muita gente quer a vida eterna com o futuro, mas ainda não quer a vida eterna como princípio presente. Muita gente quer o céu depois, mas não quer que o céu governe agora os pensamentos, os desejos. Não quer que o céu governe agora as escolhas, os afetos, as prioridades. Muita gente quer ser salvo, mas ainda está muito apegado a uma lógica de vida que continua inteiramente terrestre. E Jesus vem romper isso. Quem crê possui a vida eterna, não apenas com promessa distante, mas com realidade que já começa a reorganizar tudo por dentro. E então Jesus declara novamente: eu sou o pão da vida. E aqui nós voltamos ao centro. Jesus não está dizendo que apenas aponta para a vida. Ele não está dizendo apenas que ensina sobre a vida. Ele não está dizendo apenas que distribui algo que mata a fome. Ele diz: eu sou. Nele está o alimento, nele está a salvação, nele está o que a alma precisa para não morrer de fome no meio de tantas ofertas vazias do mundo. Porque a tragédia do coração humano é continuar tentando se alimentar com aquilo que não tem substância eterna. O homem come aplauso, o homem come o prazer, come a imagem, come o dinheiro, come distração, come o poder, come o controle, come, consome e continua morrendo por dentro, porque foi feito para outro pão, não para esse pão que o mundo distribui. Jesus então faz uma comparação muito séria no evangelho de hoje. Ele diz: os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Isso é um choque. Porque Jesus está dizendo: até os dons de Deus do passado, se forem lidos de forma superficial, não bastam. O maná foi milagre, foi cuidado, foi provisão, mas não era o fim, era um sinal. Apontava para algo maior, e se a pessoa para nos dons e não chega ao doador, continua sem alcançar a plenitude. Isso também vale para nós, meus irmãos. Você pode ter recebido graças, provisões. Você pode ter recebido sinais, recebido respostas, experiências. Você pode ter recebido livramentos e ainda assim continuar sem vida profunda se não chegar ao próprio Cristo. Os dons não substituem um filho. Os sinais não substituem um filho. As experiências espirituais não substituem o filho. O centro não é o maná. O centro é o pão vivo descido do céu. Por isso que Jesus vai ao ponto mais alto e mais escandaloso para quem o escutava. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aqui nós já estamos diante do mistério da entrega total. Jesus não será apenas um mestre a ser ouvido. Ele será alimento a ser recebido. Ele não vai oferecer apenas palavras, ele oferece a sua carne, a sua vida, o seu corpo entregue, a sua pessoa inteira dada para que o mundo tenha vida. E isso é de uma profundidade imensa, porque revela que Deus não nos salva à distância. Ele salva se envolvendo até o fim. Ele salva se entregando. Ele salva fazendo da própria vida um dom, e isso ilumina também o que significa amar de verdade. Amar é se dar. Amar é tornar-se alimento. Amar é deixar de viver fechado em si e começar a existir em favor da vida do outro. Mas aqui também tem um confronto muito sério. Quem não se alimenta de Cristo
inevitavelmente se alimenta de outra coisa. E isso nos obriga a perguntar do que a minha alma tem vivido. Do que a minha alma tem vivido, do pão vivo ou dos restos desse mundo? O que eu tenho comido para me sustentar? O que tem sido meu alimento emocional? O meu alimento espiritual interior? Porque as escolhas, as reações, os medos, os apegos, os vazios, as compulsões, tudo isso revela do que a alma está se alimentando. Talvez você esteja fraco porque tem se alimentado pouco de Cristo. Talvez você esteja inquieto porque comeu demais do ruído do mundo. Talvez você esteja facilmente abatido porque você está se sustentando com coisas frágeis demais. Talvez você esteja vivendo com uma fome que nenhuma conquista resolve, porque no fundo a sua alma está pedindo o pão da vida. E hoje Jesus não te oferece mais uma distração religiosa. Ele te oferece a si mesmo. O evangelho de hoje, então, não é apenas uma explicação teológica bonita. O evangelho de hoje é um chamado. O Pai está te atraindo. O Filho está se oferecendo como pão. A vida eterna já quer começar em você hoje. A questão é, você vai continuar tentando matar a fome com manás passageiros? Ou você vai se render ao pão vivo descido do céu? Você vai continuar se enchendo do que não permanece? Ou você vai deixar Cristo se tornar o centro da tua sustentação? É por isso que agora eu te convido a colocar aqui nos comentários como um gesto simples e profundo. Coloque assim: Jesus me atrai e me alimenta com a tua vida. Jesus me atrai e me alimenta com a tua vida. Escreve isso com oração, com entrega, como uma resposta. Jesus me atrai e me alimenta com a tua vida. Quer orar pelos seus filhos? Coloca: Jesus, atrai os meus filhos. Alimenta eles com a tua vida. Quer orar pelo seu casamento? Jesus, atrai o meu casamento e nos alimenta com a tua vida. Não importa por quem você quer orar. Peça para que Jesus o atraia e o alimente com a tua vida. Enquanto você vai digitando, eu dou boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por vocês. E antes da gente orar, eu gostaria de convidar para que vocês possam fazer parte dessa família de oração, essa família de intercessão. E para isso é muito simples, basta vocês clicarem na palavrinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao você clicar nessa palavra, você não paga nada, é totalmente gratuito, mas você se inscreve nessa família de intercessão. E assim todos os dias, nas nossas orações, o seu nome é apresentado ao Senhor. Amém? Eu também gostaria de te pedir um gesto muito simples antes da gente orar, que é clicar nesse símbolozinho de joinha, de gostei, porque isso nos ajuda a alcançar mais corações. Amém? E agora que você já digitou, já declarou, agora que você já faz parte dessa família de oração, eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a respirar fundo. Eu te convido a tirar os pesos do dia de hoje, de ontem, as preocupações. Eu te convido a esquecer os problemas. Eu sei, às vezes é difícil. Como que a gente vai esquecer aquilo que nos fez perder o sono? Aquilo que nos faz chorar, aquilo que nos faz se sentir frustrados. Mas eu te garanto que compensa. Esquece por um momento. Tira esse peso das costas, respira fundo, solta o ar
e eleve o seu pensamento a Deus. Ele está aí, do seu lado, te escutando, te ouvindo. Fala com Ele, fala devagar com o coração aberto, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes tentei saciar a minha alma com coisas que passam. Eu corri atrás do que alimenta por um momento, mas continua deixando vazio por dentro. Hoje eu escolho a atração do Pai e venho a Ti. Tu és o pão da vida. Tu és o alimento verdadeiro. Tu és o sustento da minha alma. Me atrai para mais perto de Ti. Me instrui por dentro. Me liberta das fomes erradas. Me dá fome da Tua presença. Me dá fome da Tua palavra. Me dá fome da Tua vida. Amém. Continue em silêncio. Mais uma vez, se você puder, feche os seus olhos. Conversa com Jesus. Agradece. Por mais que seja difícil, por mais que a situação não seja tão favorável, agradece. Fala para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não me deixou sozinho na minha fome. Obrigado. Obrigado porque o Pai me atrai até o Senhor. Obrigado porque o Senhor não me oferece migalhas. O Senhor me oferece a Tua própria vida. Obrigado, Pai. Eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero viver do Senhor. Eu quero que a minha alma encontre no Senhor a sustentação que o mundo nunca conseguiu me dar. Me guarda na Tua mão. Me leva contigo até o último dia. E faz começar em mim, agora, a vida eterna que não passa. Conversa com Jesus. Eu te busquei nas vozes deste mundo, comi do pão que não me sustentou. Gastei a vida em um vazio fundo, e a sede de alma só se acumulou. Tarde te amei, beleza que me atrai. Eu sou discípulo da voz do Pai. Tu és o pão, o centro, o meu sustento. Viver em Ti é o meu eterno advento. Tarde te amei, beleza que me atrai. Eu sou discípulo da voz do Pai. Tu és o pão, o centro, o meu sustento. Viver em Ti é o meu eterno advento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, eu te apresento cada coração alcançado por essa palavra, cada coração que se inscreveu nessa família de intercessão. Senhor, eu te apresento cada coração faminto, cansado, disperso, procurando sustento em tantas coisas que passam. O Senhor conhece os vazios escondidos, as buscas desordenadas, as inquietações que ninguém vê. Visita essas vidas agora, Senhor. Atraia essas vidas ao Filho. Tira o gosto pelo que é superficial, dá fome do que é eterno, alimenta cada vida com o pão vivo descido do céu. Eu te peço pelas famílias. Onde houver carência, derrama a Tua presença. Onde houver correria, traz o Teu centro. Onde houver vazio, traz a Tua paz.
Guarda os filhos, os pais, os lares e os casamentos. Eu te peço pela saúde, toca na mente dos aflitos, na alma dos cansados, toca no corpo dos enfermos, dá cura, equilíbrio, serenidade e força. Eu te peço também pela vida profissional e financeira, abre as portas, sustenta os que estão lutando, dá provisão, Senhor, mas acima de tudo não deixe ninguém aqui acreditar que o pão exterior basta para manter uma alma viva. E acima de tudo, Senhor, eu te peço, nos dá fé no pão vivo, nos dá um coração eucarístico, um coração que entenda que a vida não está em correr atrás de tantos alimentos passageiros, mas em receber o Filho, que a nossa alma aprenda a viver de Cristo, que a nossa fome se ordene em Cristo, que a nossa esperança se fixe em Cristo e que, alimentados por Ele, nós possamos caminhar agora em direção à eternidade. É com essa fé que nós rezamos juntos como uma família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele visite a tua casa, a tua saúde, o teu trabalho, a tua família e o teu coração, e que nessa quinta-feira Ele te atraia ao Filho, Ele alimente a tua alma com pão vivo e faça crescer em você a vida eterna que não passa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Aleandro Bessa e eu rezo por você. Compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe, não deixe essa palavra morrer no seu coração, não. Vamos atrair mais pessoas para Jesus. E guarda isso no fundo da tua alma. Quem se alimenta de tudo que passa, continua morrendo por dentro. Mas quem recebe o pão vivo, começa a viver para sempre. Fica com Deus. Um forte abraço. E não se esqueça, Jesus te ama muito. Eu te busquei nas vozes deste mundo, comi do pão que não me sustentou. Gastei a vida em vazio fundo, e a sede de alma só se acumulou. Tarde te amei, beleza que me atrai. Eu sou discípulo da voz do Pai. Tu és o pão, o centro, o meu sustento. Viver em ti é o meu eterno advento. Tarde te amei, beleza que me atrai. Eu sou discípulo da voz do Pai. Tu és o pão, o centro, o meu sustento. Viver em ti é o meu eterno advento. Tu estavas dentro e eu estava fora,
mas o teu pai ao filho me atraiu. Rompeste a minha surdez nesta hora, e o céu dentro de mim enfim se abriu. Tarde te amei, beleza que me atrai. Eu sou discípulo da voz do Pai. Tu és o pão, o centro, meu sustento. Viver em ti é o meu eterno advento. Tarde te amei, beleza que me atrai. Eu sou discípulo